mais antigo deles e também um livro especialmente dedicado ao sofrimento, às questões do sofrimento. Nós vamos ter a oportunidade de ver aqui por que responder aquela pergunta muito difícil, né? O porquê que o justo sofre. Uma pergunta bastante complexa e que nós vamos ter a oportunidade de ver neste trimestre ao longo das 13 lições que nos aguardam. Mas antes, vamos fazer uma oração para iniciarmos a aula de hoje. Oremos a Deus. Majestoso Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Queremos louvar-te, Senhor, porque até aqui o Senhor tem concedido vitória, tem nos dado graça, tem nos dado força e até aqui tem nos dado saúde. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor concede a nós mais uma oportunidade de estudar a sua palavra, mais um dia que o Senhor concede graça sobre nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Pedimos que o Senhor derrame suas bênçãos durante todo este trimestre, Senhor, sobre cada professor que vai ministrar a tua palavra, sobre cada um que vai adorar ao teu nome, sobre cada um, Senhor Jesus, que vai fazer menção destas lições. Que o nome do Senhor possa ser glorificado e a tua bênção esteja sobre nós, tanto alunos como professores. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, temos aqui preparado alguns slides, algum material que os irmãos podem acompanhar aí durante esta aula e nós pedimos a bênção do Senhor para que venha nos ajudar durante todo este trimestre. Como disse, hoje nós vamos ter a oportunidade aí de estudar esta lição abençoada que fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Nós vamos ter a oportunidade de ver aí como o justo pode sofrer e como Deus responde ao sofrimento do justo. É lógico, meus irmãos, que quando nós tratamos deste tema com a maior reverência, com o maior cuidado, porque muitas das coisas que nós tratamos se referem à pessoa bendita de Deus e que muitas vezes o intelecto humano não tem capacidade de entender todas as coisas que o Senhor Deus faz e todas as coisas que o Senhor Deus executa. Nós vamos ver isso no livro de Jó. Jó, ele passou por tudo que ele passou e quando chega no final, ele ainda não sabe o porquê passou por tudo aquilo. Nós vamos ter oportunidade de acompanhar aí durante toda esta semana, ou melhor, todo este trimestre, tudo que a lição nos proporcionar. Muito bem, meus irmãos, dois avisos breves aqui, né? Nossa escola dominical é sempre aos domingos, mas devido à Santa Ceia do Senhor, que no São Luís tem ocorrido aos domingos pela manhã, nós sempre temos transmitido no sábado, né? À noite no sábado, para que os irmãos não percam as aulas que pegam o domingo da ceia, enquanto nós estamos vivendo este momento de pandemia. Um segundo aviso também é sobre o nosso cenário, que está um pouquinho diferente daquilo que os irmãos costumam ver, porque nós estamos aqui na minha residência. Como eu sou grupo de risco, agora eu não posso mais sair de casa. Não, tô brincando. Na verdade, na nossa igreja está com falta de internet, né? Então nós estamos transmitindo aqui de casa, porque nós estamos sem recursos na igreja para fazer a transmissão, então resolvemos transmitir aqui de casa, o que já aconteceu algumas vezes, né, durante esse período em que estamos transmitindo as lições, mas será a bênção do Senhor, com certeza. Não é o cenário que vai nos impedir de ministrar esta lição. Muito bem, vamos iniciar aqui a nossa lição. Como eu disse, a fragilidade humana e a soberania divina é o tema da nossa lição, cujo subtítulo é o sofrimento e a
restauração de Jó. Esta é a lição aí que os irmãos podem acompanhar e vão acompanhar, né, durante todo este trimestre. Os irmãos vão poder estar verificando adquirindo esta lição, melhor dizendo, na igreja, né? Eu já tenho todas as lições, que a partir do domingo que vem nós vamos fazer a nossa escola bíblica dominical presencialmente para jovens, adultos e adolescentes. Na verdade, os jovens e os adultos terão uma classe e os adolescentes terão a sua classe, mas não deixaremos de transmitir as aulas da escola dominical. Esta é a lição que nós temos que estudar, ou melhor, esta é a revista que nós temos que estudar neste trimestre, e vamos aí abrir o conteúdo desta lição para que os irmãos possam conhecer. Este é o sumário, né, que os irmãos vão acompanhar aí, as 13 lições que nos acompanharão neste trimestre. Falará sobre o livro de Jó, e aí temos algumas lições bastante interessantes. Por exemplo, lição de número 5, Lamento de Jó, né? Lição de número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores que sofrem? Essa é a grande pergunta. Lição 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Será que isso é verdade? A teologia de Zofar, lição de número 8. O justo não passa por tribulação? Será que isso é verdade? A lição de número 11 também é bastante interessante, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Será que o sofrimento é uma correção divina? Nós vamos ter oportunidade de verificar isso ao longo deste trimestre. Essas são apenas algumas das lições que nós vamos estudar no último trimestre de 2020. O livro de Jó é um livro bastante importante dentro da literatura bíblica, talvez o mais antigo livro da Bíblia. Então, vamos entrar aqui na nossa lição e ver o que ela tem a nos oferecer. Lição de número 1, o livro de Jó. O textuário diz assim: Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, verso 11. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. E a nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 3,16, Ezequiel 14, versos 14, 19 e 20, e Tiago, capítulo 5, verso 11, que diz o seguinte: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, ainda que estivessem no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Muito misericordioso e piedoso. Esse é o nosso Senhor Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos adentrar aqui o conteúdo da nossa lição. Hoje é uma aula mais inaugural do trimestre e é uma aula que nós vamos poder ter uma noção geral do que é o livro de Jó. Isso é importante para nós entendermos as questões que cercam o livro de Jó e para entendermos melhor qual a sua interpretação correta. Então, a lição de hoje é fundamental para nós entendermos aí tudo o que o livro de Jó vai nos dizer ao longo dos seus 42 capítulos. Muito bem. Primeira coisa, meus irmãos, autoria, local
e data do livro. Não se sabe quem foi que registrou o livro de Jó. Muito provável que não tenha sido Jó, aquele que leva o nome do livro e o personagem principal. Muitas pessoas já foram citadas como possíveis autores de Jó. Entre eles, Moisés, Esdras, Salomão, Isaías, Ezequias, Ezequiel também, mas nós não sabemos ao certo quem foi o autor deste livro maravilhoso. Né? Não sabemos aquele que registrou as palavras deste livro. O que nós sabemos é que esse livro foi registrado e ele passa pelo crivo da inspiração divina. Em outras palavras, não importa sabermos na verdade quem foi que registrou esse livro. Importa sabermos se esse livro é um livro inspirado por Deus, se é um livro verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo. E ao longo da igreja, os irmãos entenderam que sim, mesmo não sabendo quem é o seu autor. Então, nós devemos ter plena confiança nas Sagradas Escrituras. Uma segunda coisa, Jó morava na terra de Uz, uma terra bastante inóspita, um lugar deserto, um lugar situado numa região que depois ficou conhecido como Babilônia também, né? A terra de Uz era um lugar bastante inóspito, um lugar deserto, mal tinha as coisas necessárias para sobrevivência, mas Deus abençoou o seu servo Jó naquele lugar. Então, para nós termos uma noção onde fica a terra de Uz, os irmãos podem ver aí nesse mapa onde fica ali no canto do Mar Vermelho, bem no cantinho, e se estendia pelo deserto até o outro lado, até ali perto do rio Eufrates, os irmãos podem ver ali. Esse era uma terra grande e um lugar bastante desértico, tanto que está mostrando aí o deserto. Era um lugar realmente bastante complicado de se viver, mas com Deus tudo vai bem. É importante também, meus irmãos, nós sabermos que Jó possivelmente foi o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro que foi escrito de tudo aquilo que a gente tem das Santas Escrituras. Repare que eu disse que foi o primeiro livro escrito, mas a história não é a primeira história da Bíblia. Lógico que a história da criação é mais antiga, mas o livro de Jó, ele foi o primeiro registro que se tem de tudo aquilo que a gente encontra na Bíblia. O livro de Jó remonta aí às épocas de Noé ou de Abraão, Isaac e Jacó, a época patriarcal. Como é que nós sabemos disso? Pelo cuidado que Jó tem com a sua família. Ele funciona como uma espécie de sacerdote para a sua família. Ele funciona como uma espécie de intercessor pela sua família. Nós vemos isso nos 2 primeiros capítulos, onde Jó ele faz sacrifícios para ver se seus filhos tivessem pecado. Ele já estava oferecendo sacrifícios, né? Então ele funciona como uma espécie de sacerdote, algo que só era comum no período patriarcal, ou seja, a época de Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Então é nessa época que a história de Jó se passa, bem antes de Moisés, por exemplo, bem antes do tempo dos juízes, né? Possivelmente pouco depois do dilúvio, né? Então, onde está situada essa história, mas também há muitas faltas de informação sobre isso. Continuando aqui, meus irmãos, a estrutura literária, né? O texto de Jó é conhecido como literatura sapiencial ou livro de sabedoria, porque ele traz a quem lê sabedorias do mundo antigo.
E sabedoria, naquela época, o conhecimento, ou livros de sabedoria, livros sapienciais na época, eles eram escritos em forma de poesia e prosa. Hoje não, hoje é bem diferente. Hoje os livros de sabedoria são artigos acadêmicos, né? Livros acadêmicos. Naquela época não. Naquela época, livros de sabedoria eram escritos na forma de poesia. Por isso, o livro de Jó, ele é na forma de prosa e poesia. Os capítulos 1 e 2 são prosa e poesia. E depois, lá no final, os capítulos 37, 38 em diante também são poesia. O resto é literatura sapiencial, ou seja, todo o grosso do livro de Jó, o miolo deste livro, é uma literatura sapiencial. Ela evoca algum tipo de sabedoria. E é lógico que a principal peça de sabedoria que o livro quer nos trazer é elucidar alguma coisa sobre o sofrimento. Não vou adiantar detalhes aqui, mas é óbvio que o livro trata da questão do sofrimento e do porquê o justo, aquele que não merece sofrer, sofre, né? Uma outra coisa que o livro trata também a lição traz é a sua organização. Como é que é a organização no livro de Jó? Tem aqui um quadro que vem nas lições de professor que nós estamos colocando aí para vocês acompanharem, né? Nessa primeira linha, prólogo, né? Então aqui o 1 e o 2, o capítulo 1 e 2 fala sobre a introdução, o livro, né? O prólogo. Aí dos capítulos 3 ao 31, que é esse grande miolo, é onde existe o diálogo de Jó com seus 3 amigos, né? Esses 3 amigos da onça, e depois a gente vai ver o porquê. O discurso, no capítulo 32 ao 37, você tem o discurso de Eliú, né? O que é o discurso de Eliú? É o talvez o principal discurso que existe dentro do livro de Jó. Eliú parecia estar correto nas suas afirmações. No final, nós vemos que ele, infelizmente, não chegou ao pleno conhecimento de Deus. O Senhor, depois no capítulo 38, aí sim dá a resposta a Jó, verdadeiramente. E por fim nós temos o final, né, que é o desfecho, a bênção que Deus faz ao restaurar todas as coisas para Jó. Esse é um conteúdo básico do livro de Jó. E aí a gente pode ter uma ideia, uma noção geral do que é este livro e quais são os seus principais detalhes. Veja que interessante. Também, meus irmãos, é importante nós verificarmos que o livro nos mostra quão grande, quão maravilhoso é o Senhor Deus no trato das suas questões terrenas. Em outras palavras, nós podemos ver como Deus se preocupa não só com as questões altas da vida, mas com as mínimas coisas, com os detalhes, até mesmo como Deus muda a nossa percepção daquilo que nós temos, daquilo que nós vemos do mundo a partir do momento que Ele nos coloca numa situação adversa. O Senhor Deus, Ele muda a nossa percepção de mundo, Ele muda a nossa ideia de como é servi-lo a todo instante. E muita gente fala de ter experiências com Deus. Ter experiência com Deus, meus irmãos, é excelente, é ótimo, é maravilhoso. Mas nós precisamos entender que na maioria das vezes ter experiência com Deus é participar dos sofrimentos que Jesus Cristo participou. Aí é difícil nós queremos mais ter experiência com Deus. Mas é isso que o Senhor nos chama, é para isso que o Senhor nos convida, é para isso que o Senhor nos exorta, Ele nos convoca para termos mais experiências
com Ele. Nós participamos disso todo o tempo, todo o tempo. Uma outra questão que o livro traz é por que o justo sofre. Por que o justo sofre? Né? O justo, por ser justo, não merecia ou não mereceria o sofrimento. Né? Essa é uma pergunta muito difícil é uma pergunta complicada e é uma pergunta de difícil resposta e também de um difícil entendimento. Demanda de muita coisa. O livro de Jó responde essa questão, mas ele não responde a questão de maneira objetiva. Ele responde essa questão ao longo do livro. Ao longo dos seus 42 capítulos é que o livro vai demonstrar o porquê que o justo sofre. E aí lá no final nós vamos ter uma ideia concreta do porquê que o justo sofre. Mas não há uma resposta objetiva, não há uma resposta clara sobre o porquê o justo sofre. Mas nós vamos ter uma noção que é completamente diferente daquilo que os amigos de Jó trouxeram. Aquilo que os amigos de Jó trouxeram foram questões totalmente distorcidas a respeito do porquê o justo sofre. E aí, meus irmãos, muitas vezes nós lemos o livro de Jó só num fragmento, só numa parte, e isso pode nos levar a entender errado a respeito de Deus, né? É uma leitura que eu desaconselho totalmente, né? As pessoas vão ler a Bíblia, lê um capítulo em Mateus, aí volta para o Antigo Testamento, lê 2 em Gênesis, aí volta lá para Apocalipse, depois aí vai para Ezequiel. Esse tipo de leitura, meus irmãos, é ruim, é muito ruim, é muito ruim. Não faça isso. O melhor tipo de leitura é você escolher um livro da Bíblia e ler aquele livro inteiramente. É a melhor coisa. Leia aquele livro do começo ao fim, né? E leia a Bíblia inteira, obviamente. Também, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho de como podemos servir a Deus, por mais que tenha todas as boas coisas que essa terra pode oferecer. Melhor dizendo, elaborando um pouquinho. Como uma pessoa que tem muitas posses, como uma pessoa que tem muitas coisas, que é abastada, pode servir a Deus? Será que uma pessoa dessa serve a Deus verdadeiramente? A resposta é sim. A resposta é sim. Jó era essa pessoa. E Jó serviu a Deus fielmente. Jó serviu a Deus com tudo que tinha. Jó tinha certeza de como ele servia a Deus fielmente. Tanto que, quando acusado pelos seus amigos de praticar algum tipo de pecado, Jó disse: não, eu não pratiquei pecado, eu servi ao Senhor meu Deus fielmente. Eu servi a Ele com tudo que eu tinha e não estou em pecado. Estou sofrendo por outro motivo, mas não por causa de pecados. Então, nós vamos ver que pessoas que têm muitas coisas, como Jó tinha, e no começo do livro nós vamos ver que Satanás usa isso, né? Satanás acusa o próprio Deus de dar todas as coisas para Jó, e por isso que Jó era daquele jeito, servia a ele tão bem, servia a ele com uma máxima expressão da sua alma, né? Então, para Satanás, Jó servia porque tinha bens, muitos bens. Isso não era verdade. Jó servia a Deus de todo o seu coração. E por fim, meus irmãos, o livro também vai nos mostrar que Deus é muito superior a todas as coisas que nós conhecemos. Nós comumente falamos que nós temos essa noção que Deus é superior, que Deus é soberano. Veja a lição, a nossa capa da nossa lição diz assim: a fragilidade humana e a soberania divina. Nós temos ideia que Deus é soberano, mas nós só temos o pleno conhecimento disso a partir do momento que nós temos experiências com Deus e que nós vemos que Deus é muito maior do que aquilo que nós imaginamos.
Lembrando uma outra história para exemplificar. Lembra aquela mulher lá no livro dos Reis que estava devendo e os credores queriam levar o seu filho para ser escravo, e aí ela fala com o profeta e faz multiplicar o azeite, né, da vasilha. Aquela mulher teve uma ideia de quem era Deus a partir do momento que esse milagre começou a acontecer. Então ela precisou ter uma experiência com Deus para começar a entender melhor quem era Deus. Assim aconteceu com Jó, não é isso que ele fala? Antes eu ouvia falar de quem era o Senhor, agora eu o conheço. Essa é a conclusão que Jó chega no final de toda a sua, de todo o seu labor, de todo o seu sofrimento. Então, meus irmãos, ao longo deste trimestre, nós vamos ter a oportunidade de ver como era, como Jó passou por toda essa experiência, sem titubear, sem pensar, sem maldizer o seu Deus, sem pecar, sendo um crente fiel. É isso que nós precisamos, é isso que nós necessitamos. Por isso que nós carecemos da bênção do Deus de Israel em todo o tempo. É isso, meus irmãos. Hoje nós temos somente um pouquinho daquilo que nós vamos ver ao longo deste trimestre. Porém, na próxima aula, nós vamos entrar aí com mais detalhes em tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nos ensinar através desta aula. Hoje foi só um gostinho, foi só uma palhinha daquilo que nós vamos ver ao longo de 13 lições, agora 12, né? Lembrando que no próximo domingo nós já estaremos na igreja às 9 da manhã para começar a nossa escola, ou recomeçar a nossa escola dominical. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, meu irmão.